Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Morrendo de saudade? É o que temos para hoje, né, meus anjos? Vamos seguindo com o nosso conteúdo, terminando essa apostila número 2, né, de história. Nós vamos encerrar agora a apostila 2. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a unidade 7, que fala as mãos e os pés do senhor de engenho, lá na 112 até a 119. Então, nós vamos estudar hoje sobre a produção do açúcar nos engenhos. Ler as páginas 112 a 117. Quarto ano, como eu sempre falo, vocês têm que fazer essa leitura de preferência prévia, antes de ouvir a aula na TV, quando possível, tá? Essa leitura é um treino de leitura, como nós fazíamos em sala de aula, quando a gente pedia para cada um ler uma frase ou cada um ler um parágrafo, porque era uma maneira de treinar a leitura de vocês. Como estamos longe, vocês têm que continuar treinando essa leitura, tá? Então, quando pede para ler os textos, leiam, respeitem a pontuação, vírgula, ponto final, para vocês entenderem o texto. Nós vamos fazer exercícios juntos, atividade 1 da página 117, 119. A tarefa, o exercício 1, 2 e 3 da página 120. E vocês vão assistir a um vídeo sobre a maquete que iríamos fazer caso estivéssemos, né, na normalidade, tá? Mas vocês vão assistir esse vídeo da maquete do engenho. As dúvidas e qualquer correção com o professor no aplicativo. Vamos começar lendo o nosso primeiro cartaz aqui, né? Que é da aluninha, da Ana Júlia Ferrari Silva, do quarto A, lá da Escola Cristiano Carvalho, da professora Andresa. Olha que bonitinho que ela escreveu, gente. Queridos colegas, vamos ter um pouquinho de paciência que logo o corona vai embora, se Deus quiser. Que logo voltaremos ao normal. Estou com muita saudade de vocês. Tudo vai passar. Ana Júlia Ferrari Silva. Parabéns, Ana Júlia. Adorei a mensagem. Calma que os próximos vão passar no final da aula, tá bom, pessoal? Então vamos comigo lá, ó. No começo aqui da unidade. Unidade 7, as mãos e os pés do senhor de engenho. Pessoal, a gente aprendeu até agora que os primeiros trabalhadores na produção do açúcar foram os indígenas. Eles tentaram colocar o indígena, lembra? Em seguida, a gente estudou como os africanos viviam, se organizavam lá no seu continente, no continente africano. Porque agora todo mundo aprendeu que a África não é país, é continente, né? As condições que eles foram trazidos para cá, lembra dos navios misteriosos que cruzavam o Oceano Atlântico? Nas próximas aulas, nós vamos saber como eram essas fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Como que funcionava isso naquela época? Então, nós vamos ver agora. Essa imagem, gente, de abertura da unidade é uma gravura do Johann Moritz Rugendas, né? Que eu falei para vocês que também pode ser Rugendas, né? Ela foi produzida em 1835 e retrata a visão do artista, que jeito que o artista achava que era um engenho de açúcar. O que nós vimos nas últimas aulas, né? Cenas do último capítulo aí. Com a dificuldade de conseguir ouro nas costas africanas, no litoral da África, os portugueses interessaram-se em comercializar escravos. E começaram a trazer para o Brasil, em navios negreiros, os tumbeiros, né, que pareciam verdadeiras tumbas ali, porque as pessoas entravam, sabia se iam sair vivas ou mortas, pessoas escravizadas em condições precárias de sobrevivência. Mas, para onde essas pessoas eram levadas? Como que eles iam morar? Como iam ser tratadas, né? Tiravam da África, traziam para o Brasil. E como que seria a vida dessas pessoas aqui? Olha a imagem de um africano escravizado. Que lugar é esse? Para onde me trouxeram? O que são essas máquinas, essas carroças cheias de mato? Ele não estava sabendo o que estava acontecendo ali.
Os personagens que teremos hoje serão os africanos escravizados e o feitor. Pessoal, eu quero que vocês atentem-se a essa imagem dos africanos escravizados. Percebam que eu tenho um idoso, eu tenho uma criança, eu tenho uma mulher que está grávida. Nós temos uma gestante aqui. O que essa imagem quer dizer? Que eles não poupavam ninguém. Não era só o homem, o jovem, o forte, o saudável. Todos eram escravizados, tá? Depois de comprado, os escravizados eram levados para os engenhos, uma espécie de fábrica de açúcar, que nós vamos ver isso mais detalhadamente para frente, tá? Era onde se produzia o açúcar ali. Homens, mulheres, crianças que trabalhavam na produção do açúcar eram, em sua grande maioria, quer dizer, era a maioria, então quer dizer que não eram todos escravizados de origem africana. Eles eram considerados as mãos e os pés do senhor do engenho, do dono do engenho, pois faziam todo tipo de trabalho. Prestem atenção nessa expressão, tá? Mãos e pés do senhor do engenho. Quer dizer, sem eles, o senhor do engenho, o dono da fazenda ali, o dono deles, né? Não tinha produção, não podia fazer nada, porque era eles que tocavam tudo aquilo. Aqui é muito ruim. Eu chego a trabalhar 18 horas por dia na lavoura de cana-de-açúcar e no engenho. Estou cansado. Eu trabalho na casa grande, que era a casa central da fazenda, ali onde moravam os donos da fazenda, né? Cozinho, lavo, limpo, costuro e cuido dos filhos dos meus senhores. Sou muito humilhada. Então essa era uma das situações que os escravizados passavam quando chegavam aqui para trabalhar nas fazendas de engenho. Antes de continuar a nossa aula, vamos conhecer como funcionava o engenho de açúcar do Brasil colonial. Bom, vocês têm a imagem aqui do Rugendas, né? Só que agora vocês têm a oportunidade de ver os detalhes, ó, aí na apostila de vocês, páginas 114 e 115. Tem os detalhes de uma fazenda de engenho, como era a casa grande, o tronco onde os escravizados eram castigados, a senzala, a capelinha, a floresta, o engenho, ó, com o moinho d'água, o canavial, a casa das fornalhas, a casa de purgar, que era a parte do processo do açúcar. Diferente dos senhores que moravam na casa grande, como eu já disse, um lugar muito confortável para a época, e morava a família inteira ali, tá? Morava a mãe, o pai, às vezes o avô, morava todo mundo ali naquela casa. Os escravos viviam nas senzalas, sem nenhum conforto. Péssimas condições de vida, péssimas, péssimas. Era no chão, era úmido, tinha bichos, peçonhentos, era um terror, gente. Proliferação de doenças, era tudo amontoado ali, era tudo junto, não tinha higiene. E a principal contaminação de doença é a falta de higiene. Por isso que hoje a gente bate tanto no lavar as mãos, manter distância nessa situação do corona, porque a falta de higiene é um fator principal aí para a proliferação de doenças. E é assim que eles viviam. Isso não é vida. Isso não é uma vida justa. Eu e minha família vamos morrer, com certeza, nessas situações, né, pessoal? Tanto que quem trabalha na casa grande quanto quem trabalhava na produção de açúcar não fugia dos terríveis castigos aplicados pelo feitor. Aquele que organizava e supervisionava o trabalho dos escravizados. Olha o feitor lá. Ele era geralmente um homem branco que recebia um salário para garantir as cotas de produção. Só que também havia um feitor que era um escravo de confiança do senhor. Tinha dois tipos de feitor. Igual mostra esse da imagem, um homem branco contratado pelo senhor do engenho que recebia um salário. Para quê? Para cuidar da produção, porque eles tinham metas. Ó, você tem que produzir tanto de açúcar hoje. Se não produzir, vai apanhar, vai para o castigo, vai ficar sem comer, vai ficar amarrado no tronco, aquela barbaridade toda. E também tinha, em algumas fazendas,
um negro que era da confiança do senhor de engenho, que se tornava feitor, tá? Então tinha as duas espécies de feitor aí. Vamos, trabalhe, pare de moleza, quer levar um castigo? Era assim que o feitor tratava os escravizados. Eu não aguento mais, estou cansado e doente. Os castigos eram físicos e psicológicos. Caso algum escravo não cumprisse as ordens de seus senhores ou não produzissem de acordo com as cotas, como eu disse, eles tinham que produzir o tanto que o feitor mandava. Ele poderia ser amarrado, apanhar, ser chicoteado. Olha essa imagem aí, pessoal, enquanto eu falo. Olha lá que coisa horrorosa. Preso por corrente, entre diversas outras maneiras de tortura. Os atos de violência, o castigo, eles eram cometidos contra escravos em público. Assim, todos sabiam o que iria acontecer se desobedecesse. Então, olha lá na imagem. Eles levavam normalmente o escravo para o tronco e todos os escravizados da fazenda ficavam em volta para ver. Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que tem pessoas que não eram nem escravizados assistindo. Era para servir de exemplo, era uma coisa humilhante, tá? Essa gravura é do Debré, foi produzida no século XIX e mostra o castigo no pelourinho, segundo a visão do artista, como ele imaginava que era, tá? Com o instrumento de tiras de couro, olha lá o instrumento de tiras de couro, chamado de açoite. Os escravizados recebiam chicoteadas amarrados a um tronco. Então vocês imaginem, possam imaginar a violência, né, a barbaridade que eram esses castigos. E essa aqui, gente, essa imagem aqui é uma das mais violentas e mais fortes que eu já vi. A pessoa recebia essa máscara, chamava máscara de Flandres e argolas, e ela era proibida de comer e de falar. Imagina, gente, vocês com um ferro na boca, amarrado, imagina a força que isso era amarrado, né? Além de machucar, você não poderia comer e não poderia falar. O tempo que ficava, o tempo que o feitor achava que tinha que ficar, tá? Tortura e extrema violência. Como a gente vem falando, esses castigos aplicados pelo feitor eram torturas com extrema violência. Aqui nós temos outra imagem também do Debré, de Jean-Baptiste Debré, e de 1835, que mostra uma espécie de tronco também, que eles chamavam de tronco, onde os pés eram presos, ó, eles não podiam se mexer. E ali ficavam, até quando o feitor, o dono do engenho ali, mandasse, tá? Agora pense, imagine se tirassem você da sua casa, levassem vocês para outro lugar que você não conhece e tratassem vocês da pior maneira possível. É justo? Vocês acham justo o que aconteceu com os escravizados? Por qual motivo tanta crueldade? Por que eles eram tratados com tanta crueldade? Poder, dinheiro, mas precisava de tudo isso para ganhar dinheiro, pessoal? E como isso acontece nos dias de hoje? Será que acontece nos dias de hoje? É igual? Como é? Vamos para as atividades. Vamos analisar essa imagem do Debré do século XIX, que é uma pequena moenda portátil. Pessoal, observem, eu quero que vocês observem quantas pessoas tem, o tipo de roupa. Observe que eles estão dentro de um local fechado, não estão para fora assim da fazenda, né? Ó, tá vendo? Teto, parede. Então, como é a cena retratada? Nós vamos escrever agora, descrever a cena. Mais pertinho para vocês verem os detalhes. E vamos lá. A cena retratada num pequeno espaço interno, ó, não está para fora, está dentro de alguma coisa, um cômodo. Pedaços de cana cortados e amontoados. Há uma moenda no centro da sala, enquanto escravizados giram uma base de madeira para extrair o caldo de cana. Ó, esses dois em pé estão rodando essa moenda e olha a cana lá no meio e aí sai o caldo de cana aqui embaixo, tá bom?
Pessoal, quem tem letra grande, que acha que não vai caber, faz no caderno, combina com a professora, tá bom? Porque ficou grande a resposta, troca ideia com a professora o que é melhor aí para vocês, tá bom? Quem são os personagens dessa cena? Bom, nós vemos 1, 2, 3, 4. 4 pessoas escravizadas, né? A letra C. Como elas estão vestidas? 2 dos homens estão vestindo calça e camisa coloridas. Outro está apenas com uma calça e o outro somente com um tecido. Tá vendo, gente, que isso aqui nem é calça, é só um tecido amarrado, ó. Tá? Então a gente pôs bem detalhadinho. A letra D. Como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam? Preste atenção nessa atividade agora. A pergunta é: como elas são retratadas? Como elas são mostradas na imagem, na gravura ali, na pintura? Tranquilas, sem sofrimento. Mas, professora, eles eram escravizados, trabalhando 18 horas por dia. Como que eles eram tranquilos e sem sofrimento? Pois é, quarto ano. Infelizmente, as gravuras e os registros, alguns, nem todos, tá? Porque tem alguns que retratam a realidade. Se a gente pesquisar, ler alguns livros ótimos aí, mostram a realidade nua e crua. Mas algumas imagens, ó, vou voltar na imagem aqui, não tem ninguém chorando, não tem ninguém reclamando, não tem ninguém sofrendo. Era assim que eles eram retratados, né? Aí vocês tirem as suas próprias conclusões. A cena 2, vamos também descrever, tá bom? Vamos observar bem quantas pessoas tem. Como que vai ficar isso, ó? A gente vê aqui uma mulher e uma garota brancas, olha as duas aqui. Um escravizado traz um líquido, que não dá para saber o que é, né? Para ser servido para sua senhora. Retrata a vida do escravizado doméstico. Esse tipo de escravizado que está nessa cena eram aqueles escravizados que trabalhavam dentro das casas grandes, tá? Quem são os personagens? São 7 personagens, tá? Olha lá, ó. Uma mulher e uma jovem branca, supostamente as senhoras ali, as donas, né? 2 adultos. 2 adultos. Um jovem, olha o jovem. E 2 crianças, ó, 2 criancinhas escravizadas. 2 bebês praticamente, né, pessoal? Como elas estão vestidas? A mulher e a jovem brancas estão usando vestido longo. O jovem que está em pé, uma espécie de macacão branco. O homem sentado sob a esteira está com uma calça, uma ombreira e sem camisa. As crianças estão praticamente sem roupa e a mulher sentada usa um vestido longo, semelhante ao da sua senhora. O que mais me chamou a atenção aqui são os bebezinhos, praticamente nus, coitadinhos, no chão. Né? Não sei, cada um às vezes tem um olhar diferente. Mas quando eu olhei essa imagem a primeira vez, o que mais me chamou a atenção foram os bebês. Que a gente tem tanto cuidado com o bebê, né? E olha como eles estavam aqui. Como elas são retratadas? É o que eu falei na imagem anterior, né? Elas são retratadas tranquilas, sem sofrimento. Ah, meus filhos estão nus aqui no chão, eu não tenho comida, eu não tenho descanso, mas tá tudo bem, é a vida, né? É assim que eles eram retratados. E eram assim que eles se sentiam, pessoal? Agora, a gente tem um videozinho que é representando o engenho colonial, que seria a maquete que nós faríamos, né? Que todo ano, quarto ano faz. Mas a gente conseguiu achar um videozinho que explica certinho como que era, tá? O engenho, né? O engenho colonial. Aí vocês vão ficar com esse vídeo agora.
Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso.
Legal, né, pessoal, o vídeo? Dá para entender certinho como funcionava, né? Vamos à nossa linha do tempo, tá? A gente vai fazer uma comparação, o que acontecia no Brasil e o que acontecia no continente africano. Antes de 1500, somente os nativos. 1500, a descoberta. Exploração do pau-brasil em 1503. Divisão das capitanias, lembram-se das capitanias que não deram muito certo, somente 2 foram para frente, que aí a gente vai, conforme nós vamos estudando a história do Brasil, a gente vai descobrir que o Marquês de Pombal assume lá como primeiro-ministro em Portugal e acaba com isso aqui tudo. Aí a chegada do primeiro navio misterioso, vindo da África, em 1538, chegada dos jesuítas, 1549, Engenho de Açúcar, onde paramos. Enquanto tudo isso acontecia no Brasil, na África, em 1400, o povo africano estava lá de boa. 1452, os portugueses construíram o Forte de Arguim e começaram a dominação ali da costa, do litoral africano. Início do tráfico de pessoas em 1525 e a saída, né, em 1538 desse navio. Começa-se o tráfico de escravos. Uma passagem vergonhosíssima para nós, para a humanidade. E a tarefa agora, pessoal? Tarefinha simplesinha. Vocês vão assinalar a incorreta, tá? Partícula de negação, não correta. Então, vocês vão ver o que está errado. O engenho era o local onde se produziu o açúcar. Ele funcionava como uma espécie de fábrica, formada pela moenda, casa das caldeiras, a casa de purgar e outros espaços. Vai pôr se tá, qual é a incorreta. Então, você só vai marcar um X em uma, ó, tá bom? Assinale a alternativa. A fazenda onde se produziu o açúcar abrigava a fábrica, as terras para o plantio da cana, a moradia do senhor de sua família, habitações dos escravos e de outros moradores. Nas lavouras de cana-de-açúcar foram utilizados trabalhadores indígenas e africanos. Os engenhos contaram apenas com o trabalho das pessoas que vieram escravizadas do continente africano. Preste atenção nas palavrinhas que tornam a frase errada, tá bom? Essa atividade 2, vocês vão falar para mim, vão explicar para os professores, com as palavras de vocês, o que quer dizer as mãos e os pés do senhor de engenho. Por quê? O que queria dizer? Eu comecei falando lá no começo da nossa aula de hoje. E vocês vão explicar aqui o que é essa afirmação desse jesuíta, o André João Antonil, que na verdade, gente, o nome dele era João André Antonini. Ele usava esse pseudônimo para poder escrever algumas coisas. E quando ele se torna jesuíta, ele troca o nome dele, tá? Interessantíssima a história dele também, é muito legal. Ele chegou no Brasil e começou a escrever livros, né, do que ele via, interessantíssimo também. Ele escreveu esse livro aqui, ó, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. Ele conta o que ele vê naquela época lá, tá? Então vocês vão explicar o que quer dizer isso aqui. As mãos, disse que os escravizados eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Por que os escravizados? Eles eram as mãos e os pés do senhor de engenho. E ao 3, vocês vão colocar a rosa dos ventos em cima do mapa, que eu vou mostrar certinho para vocês, e vocês vão falar vocês vão indicar a relação, em relação à Casa Grande, em que direção cardeal está. A floresta, o canavial, a capela e o rio. Ó, eu vou mostrar com exemplos. Aqui tem aquele mapa, tá? Que tá, acho que é 114. E aí vocês vão colocar a Rosa dos Ventos em cima da Casa Grande. O centro vai ficar em cima da Casa Grande. E aí vocês vão procurar, ó, a floresta, o canavial, a capela e o rio. A capela está em que direção? Qual direção em relação à Casa Grande? Que mais? O tronco, por exemplo, ó. Em qual ponto cardeal? Olha, lembra? Norte, sul, leste, oeste. E aí vocês vão falando
cada posição que pede lá na tarefinha. Depois, vocês vão pôr em cima da senzala. Olha lá a tarefa, deixa eu voltar na tarefa para mostrar. Vocês vão colocar em cima da senzala e vão responder em relação a ela, em que direção cardial está a capela. Eu fiz da casa grande, aí eu vou pôr em cima da senzala. Qual é a direção que está a capela, ó? Olha a capelinha aqui. Então, vocês vão falar que direção está. Então, é isso a tarefa. Qualquer dúvida com a Rosa dos Ventos, procure os professores, vão orientar melhor, tá? Essa Rosa dos Ventos, vocês veio junto com a apostila da 2, então vocês têm esse material em casa, tá bom? Nós estudamos hoje sobre a produção do açúcar nos engenhos. Vocês têm que fazer essa leitura da página 112 e 117. Fizemos exercícios juntos e a tarefa 1, 2 e 3 da página 120. E vocês ficaram com esse videozinho da maquete, já que não teremos como produzir a maquete em sala de aula. Vamos ficar com o vídeo das mensagens das crianças, tá? Quem está ansioso para aparecer aí, talvez seja agora. Uma ótima tarde, bons estudos, meninos, e até a próxima aula. O norte da Itália concentra 80% das infecções por coronavírus. Na terapia intensiva, os pacientes respiram dentro dessa espécie de bolha e pelos corredores chegam novos doentes à espera de tratamento. Eu tô falando sério, se você sair de casa, você vai pro cemitério. Eu estou por todo lugar, vamos todos se cuidar com álcool gel e máscara, vamos nos alinhar pro vírus logo acabar. Sem festinhas e aglomeração, senão o vírus você pega você. Vamos orar pra esse vírus logo acabar. Na escola é com os amigos brincar. Esse é o rap do corona para nos conscientizar. Vamos todos prevenir para tudo isso logo acabar. Que Deus proteja a sua família e a minha também. O norte da Itália concentra 80% das infecções